Boa tarde, meu nome é Wender, professor de Geografia da Escola José Maciotti, e hoje vamos falar sobre as diferentes manifestações culturais do Brasil. Eu coloquei essa primeira foto para mostrar que o Brasil ele não é o único, eles são de vários. Então ele é do negro, do branco, do índio, ele é do japonês, ele é de todas as tribos. Ele não se designa a uma tribo só. Tribo seria onde que eu me enquadro. Então, o Brasil, ele é diverso, ele é único. Nós somos o único país que não tem uma definição étnica. Outros países, eles conseguem encontrar a sua etnicidade. No Brasil, nós não vamos encontrar. Então, nós somos ricos nessa questão da cultura, nós somos ricos na questão do nosso povo, e o Brasil, ele é único por isso. E o que seria cultura? O que vem a ser a cultura? A cultura, ela tem um sentido amplo. Então, às vezes eu falo uma plantação de tomate, ela pode ser uma cultura, ela é um tipo de cultura. Mas aqui a gente está falando sobre a cultura, que é o modo de padrão, que é o modo como eu vou viver, é aquilo que eu vou fazer, a minha religião, o modo como eu vou cumprimentar outra pessoa. Se nós formos para outro país, a gente não pode dar os 3 beijinhos, que aqui no Brasil é acostumado. Por quê? Porque outros países eles vão ter outras questões, outros costumes, entra uma questão de religiosidade. Então, tudo isso vai fazer com que a cultura muda. E esse padrão, ele é estático, ele não é único. Aqui no Brasil, a gente gosta de fazer um churrasco, de fazer uma festa, de aglomerar, né? Que agora não pode. Mas nos Estados Unidos eles já são distantes, já são secos, eles já recebem 2, 3 pessoas para eles estar bom. Então essa é a diferença, ele não é estático, ele não é único, ele vai mudar de lugar para lugar. E a diversidade cultural, ela representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. Então, aqui no Brasil, a gente tem o índio, a gente tem o negro, a gente tem os quilombolas, lá na África tem a cultura africana, um pouco diferente da nossa, mas eles têm a cultura própria deles. O modo de cultuar a sua morte, o modo de cultuar a vida. Então, cada um vai ter um jeito de expressar essa cultura. Essa foto que eu coloquei, ela representa bem isso, essa diversidade cultural. Cada povo de um jeito, cada um veste uma roupa. Então, isso é muito relativo. Por isso que a gente não pode ser xenofóbico, a gente não pode rir da cultura do outro, porque eu não sei como que ele foi criado, eu não sei em que país que ele nasceu, que ele criou. Então, tudo isso vai ser influenciado na questão da cultura. E a cultura, ela é de uma região, de uma nação, ela representa a diversidade. Então, ela vai perpassar por todos os caminhos. A religião, a culinária, o costume, o conhecimento. Ah, professor, o meu pai não tem nenhum estudo, mas ele é riquíssimo em cultura. Por quê? Porque ele aprendeu com a vida, ele foi aprendendo, ele foi conhecendo outras coisas. Não é porque ele não teve estudo que ele não teve a oportunidade de conhecer a cultura, porque a cultura ela não é passada nas escolas, ela é passada de geração em geração. Olha para vocês verem, eu coloquei aqui a família, né, festejando o Natal, montando a árvore de Natal. Por quê? Porque é um costume que já vem dos nossos avós, dos nossos antepassados. Então, essa questão do Natal, ela vem passando de geração em geração. Então, quando eu falo assim, meu pai só tem até a 8ª série, ele não teve oportunidade de estudar, de terminar os estudos, mas ele é rico em cultura. Ele vai ter a sua cultura própria, ele vai conhecer o seu país, ele pode viajar para outros lugares, ele pode conhecer outros povos. Então, a cultura ela é o conjunto de tudo isso. Então, não pense que só porque a sua avó é mais antiga, o seu pai, eles não tiveram estudo, que eles não têm essa cultura. Por isso que eu falo que nós temos que ter cuidado em levar essa cultura. Eu coloquei aqui, nesse próximo slide, esse pessoal da África
levando esse caixão, que está em alta. Surgiram várias brincadeiras, mas vamos olhar para a cultura deles. É o modo como eles expressam o seu luto, é o modo como eles levam essa pessoa para ser enterrada. Aqui no Brasil é costume a gente chorar, a gente lamentar a morte do outro, mas lá para eles não. Para eles a morte é algo que eles vão ter uma segunda chance, uma nova oportunidade. Então a gente tem que olhar com esse olhar diferente. A gente não pode zombar deles da forma como eles cultuam a sua morte. Para eles, talvez o preto não seja símbolo de luto, eles usam outra cor. Então, cada lugar vai ter um modo de se expressar. No Japão, por exemplo, eles ficam 7 dias com o falecido. Eles dançam, eles comem com o falecido, eles dão banho nele. Por quê? Porque eles acreditam que a pessoa passou para o outro lado e ela vai ter uma nova vida, ela vai encontrar com seus antepassados, então ela tem que estar preparada. Então, cada um de nós vamos expressar essa cultura de um modo diferente. Essas mulheres indianas, o modo delas vestirem, para eles é normal. Elas não poderem mostrar os ombros, não poderem mostrar os braços, não poderem usar saia curta. Então, para eles é normal. E para nós, aqui, também não tem que ser diferente. Porque a gente tem que aceitar a cultura do outro como ela é. E o elemento cultural, ele vai estar dentro disso aí tudo que eu falei. Dentro da morte, dentro da roupa, dentro da forma como eu como, se eu como com a mão, se eu como no chão, se a gente come com prato e garfo. Então, tudo isso vai fazer a questão da cultura. O que diferencia uma cultura das outras são os elementos constitutivos, que, consequentemente, compõem o conceito de identidade cultural. Isso significa que o indivíduo pertence a determinado grupo e se identifica com fatores que determinam sua cultura. Então, eu me reconheço na minha cultura. Eu chego no Nordeste, por exemplo. Eu vou chegar lá, por mais que eles sejam diferentes, o modo de comida lá é mais quente do que aqui, mas alguma coisa eu vou me identificar com eles. Então, isso vai fazer com que eu me identifique com aquela cultura, aquela região. Professor, mas a gente está dentro do Brasil, mas é uma cultura diferente. O modo deles comerem lá, eles comem muita carne seca, muito peixe, aqui a gente já come menos. Então, algumas coisas diferentes. São pequenas coisas que fazem com que nos tornemos diferentes. Mas essa diferença não pode nos distanciar. Ela tem que nos aproximar e eu aprender com o outro a questão da minha cultura. Muitos pesquisadores afirmam que o processo de globalização interfere na diversidade cultural. Isso porque há um intenso intercâmbio econômico e cultural entre os países. Mas a Unesco, ela criou uma portaria, um decreto, uma declaração, sobre a diversidade cultural, que foi no ano de 2001, e 185 países, eles estabeleceram isso. Então, essa globalização, eles têm que diminuir essas diferenças. Então, por exemplo, quando a gente faz essa brincadeira da morte aí lá da África, a Unesco, ela tem que pegar e mostrar para a população que é algo normal, que é algo que, mas a gente bem sabe que a Unesco está um pouco distante, ela não está muito voltada mais para essas questões sociais, mas a gente tem que começar a aprender que lá eles cultuam dessa forma. E a diversidade cultural brasileira. Então, a gente vai ver que agora há 5 regiões do Brasil e nós vamos ver como que o nosso país é rico. Porque se eu saio de Uberaba e vou para o Nordeste, eu tenho que estar preparado com o que eu vou encontrar lá. Eu tenho que me adaptar àquela cultura. Eu tenho que aceitar aquela cultura deles. Então, vamos passar pelas 5 regiões para a gente ver o que eles comem, como que eles vivem. Dentro das manifestações, no norte do Brasil, destacam-se as duas maiores festas da região, que é o Festival de Parintins e a festa do Nossa Senhora de Nazaré, o Círio de Nazaré. O Festival de Parintins, ele é a festa do boi-bumbá, onde eles vestem de boi-bumbá, eles dançam, e aquilo ali tudo é muito bonito, eles cantam, é uma festa muito grande. Então, para eles, é algo
que eles gostam de cultuar, porque vem da cultura deles, é um povo mais indígena, lá tem mais indígena morando, cada floresta amazônica, então é um povo um pouco mais diferente. E eles destacam também o carimbó, é uma dança que as mulheres dançam com saia, e é uma dança muito bonita, e ela é indígena, origem indígena, e os alimentos que eles mais comem na região norte é a mandioca, o tatatá, a pimenta de cheiro, frutas, açaí, graviola. Então, olha para vocês verem como que é rico lá no Amazonas, coisa que a gente nem conhece por lá de cá. Então, eu quero conhecer, então vai aberto, vai sem preconceito, conheça o outro estado, conheça o lugar do outro, para que a gente possa trazer essa cultura deles. Aqui eu coloquei esse slide, a festa do boi-bumbá, o Ciro de Nazaré, os pratos típicos, pato no tucupi, maniçoba, tacacá e cururu. E o artesanato no norte. Lá eles usam muitas sementes, semente de açaí, semente de frutas, eles usam muita coisa indígena. Então, eles fazem esses artesanatos todos manuais, é um artesanato mais manual. Então, isso é rico no estado deles. Na região Nordeste, a gente vai pegar toda aquela região, que é uma das maiores regiões do Brasil, e eles vão cultuar muito a festa do boi-bumbá também, a festa de Iemanjá, porque lá a maior parte da região Nordeste, eles cultuam a religião do Candomblé. Então, eles vão fazer essa festa para Iemanjá, a lavagem das escadas do Bonfim, que é famosíssima. Várias pessoas de outros países vêm para conhecer essa lavagem das escadarias do Bonfim. E eles vão levar também essa literatura para o lado do cordel. O que seria o cordel? Seria mais voltada para a rima, um poema. Então, eles vão fazer essa questão da literatura mais voltada para essas questões. O artesanato deles é feito com renda, eles usam muita renda no Nordeste. E alguns alimentos típicos da região, o acarajé, vatapá, cururu, carne de sol, peixes, frutos do mar. Então, olha para vocês verem como que é diferente, como que é rico e muito diferente daquilo que a gente é acostumado a viver aqui na nossa região sudeste, né? Aqui eu coloquei os pratos típicos, acarajé, pimenta malagueta, casquinha de siri, vatapá, muqueca de camarão, a questão do cordel, que é, como eu falei, que é a rima dentro dos poemas, o artesanato deles, que é mais voltado para essa questão da cerâmica, as rendas e a religião que é mais predominante, que é o candomblé. Não que outras religiões não vai ser predominante lá, mas como que a maioria dos escravos desciam lá na Bahia, no Nordeste, eles acabaram tendo maior predominância na religião do candomblé. A região centro-oeste, que ela vai estar ali mais no meio do Brasil, então ela vai ter um pouco mais de predominância, né? Como a gente está vendo aqui no slide, ela vai ter uma dança folclórica, ela vai... a festa do Divino, a festa de São Benedito, são as maiores festas religiosas também, e a religião ela mistura uma questão indígena, paulista, mineira, então ela vai abranger várias culturas e ela vai fazer ali o seu estado. Alguns alimentos típicos da região é a galinhada com piqui, a sopa paraguaia, arroz carreteiro, a gariroba, Maria Isabel, empadão goiano, que é famoso. Então, a gente vai, ali na região centro-oeste, não vai dar muita definição. Eles vão pegar vários pouquinhos e vai tornar-se único dentro do país chamado Brasil. Aqui eu coloquei um pouquinho da culinária deles também. Maria Isabel, empadão goiano, arroz com piqui,
quando a gente passa no centro da cidade, o pessoal está vendendo piqui. Então, eles trazem para Uberaba, eles levam coisas de Uberaba para lá. Então, a cultura ela é muito diversa, ela não é parada, ela vai sempre estar em movimento. A festa do Divino, fogaréu na época da Semana Santa, que eles vão sair às ruas, é uma coisa muito bonita. Eles acompanham a procissão de Nosso Senhor até ser crucificado. É uma tradição muito bonita. Eles vão usar muito o artesanato manual e é uma região que vai ser rica, uma região que vai mostrar a sua diversidade. A região sudeste, que é onde a gente mora, nossa região, e ela vai destacar as festividades, principalmente as questões religiosas, folclóricas, as danças e muita questão folclórica, muito festa de reis, principalmente em Uberaba. Uberaba é a principal cidade que tem maior grupo de reis na região. Então, os elementos culturais que a gente pode citar é a festa do Divino, a festa da Páscoa, festa do peão, de boiadeiro, danças de batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá, por causa do Rio de Janeiro, São Paulo, ali onde que eles cultuam muito essa questão também, as folias de reis, a congada. Então, o estado do Sudeste, onde que nós moramos, ele é muito rico também. A gente pega vários estados, ali em Minas Gerais, quase chegando à Bahia, eles vão cultuar muito a questão do Nordeste também. São Paulo vai cultuar muito a questão do Sul. Então, há uma diversidade muito grande. E alguns elementos típicos é o virado paulista, cuscuz paulista, feijoada, bolinho de bacalhau, queijo Minas, pão de queijo. Então, é muito diverso, é muita coisa que temos no nosso Brasil. E o nosso Brasil é rico. Aqui eu coloquei o artesanato de Sudeste, ele não é único, eles são várias coisas, então não tem como falar que é único. Eu coloquei só para vocês terem uma noção. O Carnaval do Rio e de São Paulo, que são as maiores festas do Brasil, vem milhões e milhões de pessoas de fora. Os pratos típicos, pizza, feijoada, pão de queijo, virada paulista. E o Rio de Janeiro, que ele também tem esse simbolismo católico, Jesus Cristo no alto do morro. Então, o Sudeste ele é mais voltado para a religião católica do que para as outras religiões. A região Sul, que já está bem lá embaixo, já é uma região mais fria, já é uma região um pouco diferente do nosso clima para cá. Então, ela vai destacar, porque ela vai ter muitos imigrantes da Europa, vindo da Europa, no início do século XX, e ela vai destacar a questão alemã, né? O Oktoberfest, que é uma festa grande que acontece na Alemanha, ela vai ter uma origem germânica, essa festa, então acontece em Blumenau. Outra festa muito típica é a questão italiana, de origem italiana, é a festa da uva, porque como que lá é mais frio, a uva ela procria melhor em lugares frios. Então eles vão cultuar essa questão da uva, vai ter uma festa própria para ela. E a gente vai destacar também a origem portuguesa. Então, eles vão ter uma origem espanhola, as casas deles é diferente, o estilo de vida deles é um pouco mais europeu. E alguns alimentos típicos, que é o vinho, chimarrão, churrasco, pirão de peixe. Então, são comidas mais quentes, são comidas mais voltadas para aquela região. Enquanto a nossa aqui é uma comida mais tropical, mais voltada para o nosso clima, né? Aqui eu coloquei que a religião deles, a predominante vai ser cristão, por causa que eles têm muita essa ligação com a Europa. A comida típica deles vai ser berreado, o tererê, dourado assado, o churrasco e outras comidas.
a festa da uva, como eu já falei, que é uma das festas principais, e o artesanato deles vai ser mais na madeira, mais talhado. A cultura brasileira é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil, nos dias atuais, a nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, vindos dos vários polos culturais estabelecidos em todos os estados, em todas as regiões brasileiras. Então, por sermos muito ricos, uma aula só não daria para falar tudo, né? Então, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa para aprender dentro dessa questão da cultura brasileira. É o que nos torna diferente, essa formação plural da nossa cultura, dos outros povos. E eu coloquei um mapa do Brasil com vários dos seus estados, com várias bandeiras, para vocês verem que nem as bandeiras dos estados, elas se repetem. Só para vocês verem como que o Brasil é tão rico e tão diverso, que nem as bandeiras, elas se repetem nas suas formas, nas suas cores, cada um com uma cor, cada um com uma formação diferente. Obrigado, uma boa semana, fiquem em casa e se cuidem.